IPVA. Fechou? Vamos lá? Então vamos estudar agora o IPVA através de questões aqui de Roraima. Vamos lá, questão caiu da CESP, Rio Grande do Sul. De acordo com a lei estadual, na hipótese de importação de veículo pelo consumidor, o fato tirador de IPVA acontece no momento da arrematação, da transação, do desembaraço aduaneiro, do pagamento, da aquisição. Aqui é uma questão simples, né? Mas eu não posso deixar de olhar nos seus olhinhos e dizer, vai cair na prova. IPVA, a primeira questão base que cai na prova de vocês é o momento do fato tirador do IPVA. E esse da importação, a CESP lembra na prova, tanto na Cefaz do Rio Grande do Sul, como caiu na Cefaz Alagoas de novo, então caiu na Cefaz do Distrito Federal. Meu Deus, se eles gostam disso aí, por favor, não teime comigo, vai cair na prova. E no caso da importação, nós temos duas situações importantes. A importação feita pelo não consumidor final e a importação feita pelo consumidor final. Quando a importação é feita pelo consumidor final, ele é o usuário final daquele veículo automotor que está sendo importado, aí o momento do fato tirador daquela importação do veículo é o mesmo do ICMS, desembaraço aduaneiro. Então, ao mesmo tempo que você vai pagar IPVA no carro, você vai pagar ICMS no carro, vai pagar todos aqueles tributos federais no carro. Beleza, desembaraço aduaneiro. Agora, quando a importação não é feita pelo consumidor final, aí ela é importada por uma importadora de veículos, e mesmo que haja virada do ano, o veículo ainda é considerado novo, no pátio da importadora, esperando a sua aquisição pelo consumidor final. Então a data da aquisição pelo consumidor final passa a ser o fato tirador nessa importação. Isso cai bastante em prova. Então, tomem todo cuidado com esse tipo de questão. Então, essa primeira aí foi para chamar a tua atenção, lembrando que a CESP gosta desse assunto e vai fazer cair de novo na prova. Eu até resumi isso aqui, ó, no artigo 96 do Código Tributário Estadual aqui de Roraima. Ele fala assim, ó, o IPVA anualmente é devido anualmente, vinculado ao veículo, incide sobre a propriedade de veículos automotores registrados e licenciados no estado de Roraima. E aí ele fala assim, ó, ocorre o fato tirador do IPVA na sua primeira tributação de veículo de procedência estrangeira, seja ele novo ou usado, na data do desembaraço aduaneiro, quando importado diretamente pelo consumidor, ou da aquisição por consumidor usuário final, quando importado por uma empresa revendedora. Tá vendo os dois momentos de fato tiradores? Estão lá previstos claramente no artigo 96, parágrafo 1º, inciso 3, alíneas A e B aí do nosso Código Tributário Estadual. Gabarito da questão, a alternativa letra C de casa. Depois eu peço o pessoal passar essas questões para você treinar, tá bom? Porque elas ajudam você a revisar os conceitos aí para a prova, tá certo? Inclusive porque tem várias questões muito boas aqui. Veja lá, outra questão. Também agora da CESP-Sebrasp, vai falar sobre alíquotas. Olha só, você pode estudar o que for, aí cai na prova umas coisas loucas que nem essa, ó. De acordo com disposições da lei estadual a respeito das alíquotas de IPVA, assinale a opção correta. A alíquota para veículo usado é menor que aquela que para veículo novo. Meu Deus, de onde ele tirou isso, Tudão? É a banca que vocês vão fazer a prova. A alíquota para veículos movidos a etanol é menor que aquela para veículos movidos a gasolina. Ixi, isso eu também não achei isso aqui na lei, não. Exato, você não vai achar mesmo. Né? Mas é bom que você veja que eles cobram na sua prova. Então, na verdade, às vezes ela não fica achando, isso aí não cai, Tudão. Bom, essa aqui é a banca. A alíquota para veículos automotores considerados de luxo ou esportivos é maior que aquela aplicável aos demais veículos. Nós temos esse tipo de diferença? Não, também não temos. E vamos que vamos. Tá aqui, ó. Né? Não temos essa situação. Tá certo? Bom, a alíquota para máquinas de terraplanagem, que inclusive tem algumas situações que elas são isentas, são menores que aquela aplicável a carros e motocicletas. Também é outra situação que a gente não prevê aqui de uma forma expressa, né? Quer dizer, qual que é a situação aqui que está expressa na nossa lei? Automóveis com menor emissão de poluentes fazem jus à alíquota reduzida desde que devidamente certificados pela autoridade de trânsito. Qual que é o gabarito aqui da questão, Tudão? Olha lá. A primeira é errada, totalmente, né? Não existe tal previsão na nossa lei estadual. A segunda é errada também, não temos tal previsão na Roraima. Terceira, também não tem tal previsão. Então essas três primeiras estão erradas. Ó. Veículo usado é mais barato que veículo novo na alíquota. Veículo a etanol é mais barato do que veículo a gasolina na alíquota. Veículo de luxo é mais barato que outros automóveis na alíquota. Também não tem. Mas a letra D está disposta aqui na nossa lei. Olha lá. Correta, artigo 100. As alíquotas máximas do IPVA aqui no estado de Roraima são 3% para automóvel de passeio, esporte, corrida e aeronave.
2% para veículo de transporte de carga comercial leve, transporte coletivo, motocicleta, triciclo e demais veículos. 0,5% para as máquinas de terraplanagem. Então, essa pequena alíquota aí, 1% para carros destinados à locação, mesmo que estejam diante de contrato de arrendamento mercantil. Essa pequena alíquota de 0,5% pode ser lembrada na prova. Ó. A CESP lembrou no último concurso da Cefaz Rio Grande do Sul. A alíquota para máquina de terraplanagem é menor do que aquela para carro e motocicleta. Queridão, se a CESP gosta disso, o que acontece com você? Nós simplesmente adoramos, professor. A CESP gosta de botar isso na prova, Tudão. Então, se eles gostam disso, nós adoramos. Pega esse artigo 100 e destroça ele de novo. Pega esse artigo 100 e lembra que nós temos diferenciação de alíquotas quanto ao IPVA aqui no estado de Roraima, tanto quanto à utilização do veículo, então veículo para locação e veículo de passeio tem alíquotas diferentes, quanto ao tipo de veículo. A motocicleta tem alíquota diferente da máquina de terraplanagem. Então, por favor, guarde essas informações interessantes sobre as alíquotas, porque elas têm grandes chances de serem repetidas na sua prova. E aí você vai falar, tem que o Tudão falou para eu ler esse negócio, eu esqueci na hora da prova. Não pode esquecer. Eu falei, mas você não vai acreditar no que eu falei, não. Você não vai esquecer para a prova. Volta na tela lá, pelo amor de Deus, Tudão, para eu gravar lá o que você falou. Então, ó, só para poder relembrar, ó, já está com gabarito lá, o artigo é o 100 do Código Tributário Estadual. Beleza? Então, gabarito aqui da questão, alternativa à letra D de dados. Né? E também não tem essa história de automóvel com menor emissão de poluente, fazem jus a uma alíquota reduzida, né? Nós não temos essa benesse aqui no nosso estado. Tá bom, pessoal? Outra questãozinha? Tudo CESP, né? Olha lá. O IBAMA é uma autarquia federal que é instituída e mantida pelo poder público e possui como finalidade essencial o exercício do poder de polícia ambiental. De acordo com a legislação estadual do Rio Grande do Sul, né? De acordo com a legislação estadual de Roraima. Vamos agora para Roraima, Tudão, exatamente. Em relação aos veículos de propriedade do IBAMA, que estejam diretamente vinculados à fiscalização ambiental, a cobrança do IPVA. Então vamos lá para o IBAMA. É devida, pois apenas a União goza da isenção tributária, a qual não é extensiva às suas autarquias e fundações. É devida, pois somente as autarquias e fundações estaduais gostam de imunidade tributária. É dispensada somente se a autarquia mantiver a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. É indevida, pois se trata de uma hipótese legal de imunidade tributária. É indevida, pois se trata de uma isenção tributária. Galera, estamos aqui diante da imunidade recíproca extensiva do artigo 150, inciso 6, a linha A e parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. Tá certo? Então tá aqui, ó. Né? É vedação do inciso 6A, é extensiva a autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, federal, estadual, municipal, quando vinculadas às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Então nós estamos diante de uma imunidade. Tudão, por que a letra C não é verdadeira? Porque ele fala, é dispensada, no caso aí, é imune, somente se a autarquia mantiver a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capaz de assegurar sua exatidão. Mas nós temos outros dois, pelo menos outros dois dispositivos que ela, a princípio, tem que manter, como, por exemplo, não mandar qualquer parcela do seu patrimônio ou renda para fora do país. Quer dizer, não foram citados esses outros dispositivos. Então, esse somente aí gerou nulidade na letra C. Gabarito aqui da questão, alternativa letra D de dado. Fechou, pessoal? Tudão, entendi. Vamos lá. Com relação ao IPVA, a propriedade dos veículos aéreos de uso exclusivo na agricultura, aqui em Roraima, é imune, é tributada, é isenta, é remida, é não incidência. Galera, Tudão, será que cai isso na minha prova? Claro, meu querido. Ó, outra questão clássica na prova dos senhores quanto ao IPVA. Primeira que eu falei foi o aspecto temporal do fato gerador. Segunda que eu vou falar são as hipóteses de isenção do IPVA. Pelo amor de Deus, grava esse artigo na tua cabeça. De hoje até o dia da prova, fica lendo esse artigo, pelo amor de Deus. Decora o artigo da isenção do IPVA. Por quê, Tudão? Porque ele é um artigo cheio de condiçãozinha. E essas condições caem na prova ou faltam na prova, fazendo com que aquele determinado bem esteja isento ou tributado. Aí pergunta na prova. Vai que eu estou falando uma coisa para você, vai cair 3 itens lá, né, de certo e errado, quer dizer, vão ser 3 questões sobre a isenção do IPVA, você vai ficar chateado comigo. Pô, Tudão descobriu um negócio, cara. Porque eles amam esse artigo, galera. Amam.
Amam. Eles adoram esse negócio. Você entendeu? Nem vou falar que nós adoramos. Eles adoram mesmo. Volta na telinha. Então, volta lá para você ver, então, que o gabarito aqui vai estar de acordo com o artigo 98. Ó. O artigo 98 fala assim, ó, são isentos do IPVA aqui no nosso estado as máquinas agrícolas e veículos. Veja que ele fala no genérico, ó, veículos empregados no serviço de agricultura e pecuária, que apenas transitem nos limites das propriedades agrícolas a que pertençam. Esses veículos empregados em serviço de agricultura ou pecuária que transitem dentro das propriedades. Olha só. E aqui está falando de uso exclusivo na agricultura, mas tem que estar dentro, né? Vamos mudar o gabarito. Porque para Rondônia era a letra C. Mas para Roraima vai ser a letra B de bola. Por que, Tudão? Você está doido? Tudão está falando que é isento, meu. Mas a condição para ser isento é o quê? O avião transitar dentro do limite da propriedade. Tenta fazer isso, rapaz. Que propriedade é essa que o cara vai ter que voar de avião e ainda tem que ficar dentro do limite? Tem como não, rapaz. Não tem como o avião estar dentro desses veículos utilizados. Vai ser só o trator aqui mesmo. Né? No caso de Roraima. Então, o gabarito foi mudado aqui para a prova de Roraima. Veja, para Rondônia está como isento. Para Roraima, você entendeu que o veículo aéreo aqui vai ser tributado? Mesmo que para uso exclusivo na agricultura, porque o problema aqui não é somente a exclusividade, mas sim que ele só transite dentro do território da propriedade. Né? É como se ele não pudesse ultrapassar o espaço aéreo da propriedade. Você entendeu que é mais para uma situação terrestre? Tá certo? Ficou chateado com o meu gabarito? Mudado aqui de acordo com o nosso estado? Tem que ser mudado, né? Porque na verdade lá em Rondônia é diferente. Os veículos para uso exclusivo agrícola, no caso aéreo, lá são isentos. Aqui só são isentos os veículos usados para uso agrícola, mas que usados dentro da propriedade. Quer dizer, eles não podem sair da propriedade. Então o avião deu uma saidinha ali já, tanto for. Professor, a minha propriedade é quase o estado de Roraima inteiro. E aí caiu na prova. Não, se fosse uma coisa muito esdrúxula assim, talvez a gente conseguisse colocar na isenção. Mas o cara tinha que provar que ele tem um aeroporto dentro da sua propriedade, um heliporto, um aeroporto, e a princípio ele não sai dali. Se ele conseguir provar isso, é um caso à parte. Conseguiria ser aplacado pela isenção. Tudão, não é mole não, hein? Perguntas impressionantes, né? Com respostas mais ainda, mas a gente vai avaliando, né? Cada situação. Olha se caiu na Cefaz DF. Você que está estudando aí para a prova, Cefaz Distrito Federal. Olha só. Veja lá o que ele diz aqui para nós, ó. A respeito do IPVA, no âmbito do Distrito Federal, agora no âmbito de Roraima. Julgue o item seguinte. Terá isenção do pagamento de IPVA o veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial. E aí, galera, como é que é o tratamento tributário aqui na ocorrência de, como ele está falando aqui, né, uma situação especial referente ao nosso veículo ser furtado, roubado ou sinistrado. Você lembra? Pois é. Aqui nós temos um tratamento específico, está aqui, ó, no artigo 97, parágrafo 4º. O IPVA não incide sobre o veículo roubado ou furtado no período entre a data da ocorrência do fato e a data da devolução ao proprietário ou da sua transferência a um novo adquirente, desde que seja lavrada uma ocorrência policial. Então estamos diante de uma hipótese de não incidência e não de isenção. Então aqui está errado. Cara, querida, por favor, preste atenção nisso. Veículo furtado, roubado, sinistrado aqui em Roraima, né? Entre a data que ele foi roubado e a data que ele é devolvido, sendo que é por duodécimos, ou seja, 1/12. O mês que ele foi roubado é devido de imposto, porque em alguma parte do mês ele tinha propriedade e posse. O mês que ele foi devolvido também é devido imposto, porque alguma parte do mês ele tinha propriedade e posse. Os meses que ele é proprietário, mas não tem a posse porque ele foi roubado ou furtado, aí ele está amparado por não incidência. Se já pagou todo o imposto, pode pedir até a restituição desse imposto que ele pagou indevidamente. É uma não incidência, não é isenção, hein, galera? Não incidência aqui no estado de Roraima. Cai na prova de vocês. Tá bom? Então coloque nesse gabarito aí, nessa alternativa, coloque aí errado. Vai lá na telinha. Então, errado. Outra situação. Bom,
A respeito do IPVA no estado de Roraima, julgo o item seguinte: os veículos automotores retidos, removidos, apreendidos ou vistoriados pelos órgãos de trânsito desse estado somente serão liberados após a comprovação pelo interessado do pagamento do IPVA. Ou seja, o veículo foi para o pátio do Detran, só vai ser liberado mediante o pagamento do IPVA. O que você acha disso? Claro, artigo 109 do Código Tributário Estadual de Roraima. Certíssimo. Última questãozinha aqui para a gente poder fechar. Tudão, eu queria mais questão. Pode deixar, a gente vai trazendo mais para você. É só você solicitar que a gente vai liberando um monte de questão para vocês aí. Júlio vendeu seu carro a José, deixando de comunicar a venda ao Detran de Roraima. Só o fez 4 anos mais tarde, quando recebeu uma citação em processo de execução fiscal pelo não pagamento do IPVA do veículo. Neste caso, o valor do imposto é devido por José, que adquiriu o veículo e estava na posse do carro. Júlio, que não informou ao órgão próprio sobre a alienação, ambos solidariamente, cabendo a fazenda optar pelo sujeito passivo da execução. Júlio, na qualidade de substituto tributário de José, face à fazenda estadual, ambos solidariamente, devendo prevalecer, no entanto, algum benefício de ordem de cobrança. Tudão, que questão, hein? E é assim mesmo, também cai na prova. Aí seria o terceiro tópico que eu considero que aí a gente mata as 3 questões da prova de IPVA, que é justamente a relação contribuinte e responsáveis tributários. Então, contribuinte é o proprietário do veículo automotor, responsável é aquele, por exemplo, que vende e não comunica ao Detran. E ele é responsável solidário, não cabe benefício de ordem aqui no nosso estado de Roraima. Então, quem vendeu e não comunicou, dançou. Se o cara lá depois ficar devendo IPVA, ele também fica devendo, porque os dois vão estar lá no cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado. Tá certo? Ou nem tem o outro, né? O comprador não está no cadastro porque não foi informado da venda. O Estado não foi informado da venda. Então, qual que é o gabarito aqui da questão, Tudão? Veja lá, vai na telinha. O artigo é o 102 do Código Tributário Estadual, que fala assim, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA devido pelo contribuinte. Qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na transferência de veículo de uma unidade da federação para este estado. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum. Então, o vendedor, né, que a princípio transferiu aquele veículo, né, a princípio que a princípio está devendo aquele tributo, mas tem outro artigo ainda do 102 também que trata a respeito dessa solidariedade passiva. Então, gabarito aqui da questão, a alternativa letra C de casa. Tá certo, pessoal? Então, olha aqui para mim. Querido, é um prazer inenarrável poder estar lecionando aqui para vocês. E é um prazer também estar ajudando vocês nessa preparação tão importante para a Cefaz Roraima. Eu espero que vocês estejam estudando pra caramba, espero que vocês estejam se dedicando, espero que esteja dando tempo aí, né, para você poder se dedicar a esse certame. É interessante que o fato de aparecer em vários concursos próximos não somente tira um pouco de gente da fila, né, que é o pessoal que está passando, mas também, de uma forma muito importante, vai separando vocês. Né? Tem colegas que estão estudando só para a Cefaz Alagoas, né, não vão fazer Cefaz Roraima, tem colegas que estão estudando só para a Cefaz Roraima, tem colegas que já estão estudando para a Cefaz de Minas Gerais, que vai sair, para a Cefaz do Pará. Então, que vocês possam ter essa oportunidade de fazer em vários concursos, algo que não tem acontecido há muitos anos. Talvez eu nunca tenha visto uma quantidade tão grande de concursos, um após o outro. Deus abençoe plenamente o trabalho de vocês, dê tudo certo. Um forte abraço para quem está aí com a gente. Viu, Ângelo? Viu, Igor? Forte abraço para vocês. Deus abençoe seus estudos. E com alegria e com saúde, até a nossa próxima aula. Vamos ficar firme? Lembrando, né, que a gente está aqui para quê? Para invadir território de Roraima. Né? O território do estado de Roraima. Não é mais território, né, galera? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.